Olá, seja bem-vindo a mais um Clube de Negócios e desta vez nós temos um tema que está em crescimento no mercado, que é a responsabilidade social. Para falar sobre isso com a gente, eu trouxe a Kazuko Akamine, que é empresária, escritora e presidente da Associação Kazuko Akamine. Bom, antes de tudo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui fazer parte desse programa do Clube de Negócios. Eu que agradeço, tá? Estou muito agradecida. Obrigada pela deferência. E para a gente começar, então, explica para a gente o que é a responsabilidade social. Pois é, você acabou de dizer que responsabilidade social é um tema que está em voga, né? Mas nós deveríamos lembrar de responsabilidade social há muito tempo. E desde que a gente existe, desde que percebemos que existimos, deveríamos ficar atento à responsabilidade social. Porque aqui no Ocidente, a gente pensa no indivíduo, eu primeiro, né? E o coletivo depois. Então a responsabilidade social deve começar não com os empresários, mas desde pequenininho, pensar no outro. Então a responsabilidade social a gente pode dizer que é pensar na sociedade primeiro e depois no indivíduo. Tem que ser o conjunto, porque você veja que a gente vê muita gente encosta o carro de qualquer jeito ou entra, pensa em si e não no outro. Vamos dar chance para o outro, vamos encostar mais o carro para abrir um espaço maior para o outro e assim consecutivamente em várias outras coisas. E quando se torna empresário, aí sim a responsabilidade social pode se estender. E como que a responsabilidade se estende para uma empresa, por exemplo? A responsabilidade social numa empresa tem que começar lá dentro. Primeiro dentro da empresa. Porque os funcionários vivem mais tempo na empresa, os nossos companheiros vivem mais tempo na empresa do que em suas casas, com seus familiares. Então a empresa tem obrigação de dar o máximo de conforto possível. Porque tem empresas que é lindo na frente e quando você vai lá nos fundos, onde os funcionários vivem, a coisa é precária. Não deveria ser assim. A gente tem a responsabilidade social externa e a responsabilidade social interna. Tem que começar pela interna. Porque eles, os nossos companheiros de trabalho, é que ficam ombro a ombro para a empresa crescer e a gente construir o nosso patrimônio. E hoje a responsabilidade social não é nenhum diferencial mais, né? Não. A gente costuma dizer que é o inglês para quem está procurando emprego. O inglês é o básico. Só que tem muita gente que diz que tem o básico, mas na hora de falar não consegue. Assim, tem muita empresa também que diz que tem responsabilidade social, mas na hora do vamos ver não coloca nada em prática, né? Por exemplo, o empresário que diz, mas eu dou o emprego. Porque precisa daquele colaborador. Porque se não precisasse, não daria. Não é? Então ninguém está dando emprego. Estamos trabalhando com uma equipe que tem que ser coesa. E quanto mais a gente dá para a equipe, mais coesa ela se torna. E como que um empresário que está assistindo a gente aqui no Clube de Negócios, ele pode começar a implementar a responsabilidade social para fazer a diferença na sua marca dentro da sua empresa? Olha, cada um tem a sua receita. Eu, enquanto empresária, naquela época de inflação muito grande, nós tínhamos cotas para emprestar para as funcionárias. Eu só lidava com mulheres porque era alta moda. E alguém precisava fazer um banheiro. Então, com aquela inflação, se ela fosse juntar dinheiro, ela não daria conta. Então, nós tínhamos. Tenho que fazer o telhado porque minha casa está chovendo muito. Nós tínhamos uma cota. Eu posso ter até privado os meus filhos de algumas regalias. Mas filho gasta o nosso dinheiro desde a concepção. Pré-natal, enxoval, e daí vai embora, não é? Então, eu preferi dar menos regalias para os meus filhos, mas ser para eles um grande trampolim, tá? Forjar o cidadão. E existe como você fazer isso, como a senhora fez, utilizando o recurso próprio da empresa, mas também você pode trabalhar com a responsabilidade social através de lei de incentivo, como a Lei Rouanet, a Lei do Esporte, o próprio Clube Curitibano, se você é associado, pode ajudar o Clube Curitibano através da sua empresa, através da Lei de Incentivo ao Esporte, por exemplo. É uma saída, né? Boa!
né? O empresário que não sabe como ajudar e é sócio do clube já ajuda o clube, porque para o empresário montar uma ONG dá muito trabalho. Então faz a prospecção a quem devo ajudar. Tem muita gente e a necessidade é muito grande, muito grande. Esta ONG que eu tenho em Campina Grande, eu vi lá, quando eu fui diretora de cultura, a dificuldade, porque não prestam muita atenção na cultura. Então eu abri essa brecha para as crianças não ficarem na rua, né? Porque o município que não cria atração para os jovens acaba criando espaço para as drogas. Então, exatamente. Né? Nós temos, como sociedade, temos que olhar isso, temos que ver o cidadão do amanhã. A criança diz que é um jarro de gargalo estreito. A gente não pode jogar muita coisa ao mesmo tempo. Mas todos os dias a gente faz uma pequena palestrinha para construir o cidadão do futuro. E quando eu faço uma reunião bimestral com os pais, eu percebo a diferença que a criança fez. E quando um melhora na família, todos melhoram um pouco. O exemplo da senhora é uma ONG que a senhora fez, a senhora cuida, mas hoje um empresário, quando ele ouve falar de responsabilidade social, eu sinto que ele tem na cabeça dele, é a Rede Globo com Criança Esperança, a Coca-Cola, grandes players do mercado. E aí ele pensa, não, mas aí é só o cara que é muito grande, ele tem receita, ele tem dinheiro para trabalhar com responsabilidade social. Eu estou aqui preocupado em pagar o pagamento dos meus funcionários no final do mês. Como é que essa pessoa que está preocupada em pagar o salário do funcionário dele no final do mês consegue ajudar, consegue trabalhar com responsabilidade social e fazer do mundo um lugar melhor? Eu acho que se ele não pode dispor de dinheiro, ele pode pessoalmente levar o seu filho para ensinar. E vai a alguma instituição e presta serviço. Eu vi isso com o meu genro. O meu genro morava em Houston e a gente pensa que nos Estados Unidos todos estão bem. Não, existem grupos fortes ajudando. Eles são coesos. Meu genro ia construir casas e levava o meu neto. Meu neto foi aprendendo. Hoje ele é um cidadão solidário, como a minha neta é. Então a senhora agora, eu vou pedir para que dê um recado para o associado do Clube Curitibano que ainda não investe em responsabilidade social, para que ele invista agora. Como que foi o estalo para a senhora começar a investir em responsabilidade social, começar a trabalhar com isso? Bem, para o social eu sempre trabalhei, porque na alta costura eu fazia desfiles aqui no Clube Curitibano 2 vezes ao ano, com noivas e debutantes. Então arrecadávamos o dinheiro e destinava-se para surdos e mudos, o Instituto dos Cegos, o leprosário, etc, etc. Mas o sócio do Clube Curitibano pode procurar uma ONG qualquer, procura. Tem aonde ajudar. Tem vários asilos, tem até a nossa ONG que ele pode ajudar, que será muito bem-vindo. Nós precisamos mesmo, porque Campina Grande, no penúltimo censo, chegou a 6º lugar em violência, quando está a 30 quilômetros da capital de um dos estados mais prósperos do país. Então, às vezes, a dor está ao nosso lado e não enxergamos, né? Tem muitos lugares para ajudar, é uma questão de procurar. Essa foi a Kazuko Akamine, a associada do Clube Curitibano que trabalha com responsabilidade social. Agradeço a sua presença aqui mais uma vez no Clube de Negócios. Eu que agradeço, tomara que tenha sido útil. Conforme a gente vai trabalhando aqui na TV do Clube Curitibano, a gente percebe que pequenas ações, elas mudam a vida das pessoas. E eu acho que esse programa vai mudar a vida de muita gente. Ah, que bom. Nos vemos no próximo Clube de Negócios.